Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã, aqui a terça-feira, acompanhando informações, notícias do São Paulo. Próxima partida do tricolor contra o Juventude. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo que vem de uma boa vitória, boa atuação contra o Corinthians e vai em busca de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês. Aproveitar e deixar os créditos na descrição. ESPN Brasil. Você, torcedor tricolor que está chegando por aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like. O like é uma forma de você apoiar o nosso trabalho, deixando aquele like no vídeo. Aproveita também e já deixa o seu palpite para essa partida contra o Juventude da próxima quinta-feira. Deixa o seu palpite aqui nos comentários, mas agora, bora pro vídeo. Pro majestoso. São Paulo 2, Corinthians 0. Por que o São Paulo bateu o Corinthians com facilidade sábado no Morumbi? Eu acho que foi, se não o melhor, dos 3 melhores jogos de São Paulo no ano, né? A gente te falava fora de câmeras que com Corinthians especificamente, por lo menos na última década, o São Paulo no Morumbi é uma freguesia incrível, né? Sempre oferece quase que esses melhores jogos. Deve ser por la concentração, deve ser porque o time se prepara diferente. E o São Paulo realmente foi o único time em campo com uma rotação, uma intensidade que não estava demonstrando, com jogadores que tiveram um nível altíssimo, que não estavam tendo, como Wendel, principalmente, que demonstrou porque é um jogador de seleção. Nem jogaria, né? Nem jogaria, né? Porque o Enzo teve uma indisposição, né? Jogador de seleção, na Europa, como que não pode jogar em São Paulo? O Marco Antônio também jogou muito bem, e obviamente o Luciano, né? Naquela posição que a gente sempre fala faz 5 anos que é a única que ele pode jogar, que é o atacante, né? A gente não entende, Zinho. Porque se o cara tem 95 goles, é o terceiro máximo artilheiro... 96 agora. 96 do século, é o típico segundo atacante brasileiro, né? Aquele que vê o espaço, que ataca o espaço, que não tem uma função tática específica, defensiva. É o Everton Ribeiro do Flamengo. Chegava alguém, o Everton Ribeiro vai sair. Chega alguém no São Paulo, tira o Luciano. Mas colocam de meia, colocam de ponta, colocam na beirada, é segundo atacante. Entrega muito. Você tem eu gosto demais do Luciano. Uma finalização ótima, né? Como sempre teve, por isso tem 96 gols. E é macho, hein? É? Tem jogador de verdade. Ele não foge, não. Ele vai pro... Aí tem outra coisa, né? Vai pra guerra. Falando do Luciano, por que você acha que com 96 goles ele ainda não é o ídolo consagrado de São Paulo? Porque a maioria deles, inclusive a oportunidade que ele tem agora, foram como ele sendo coadjuvante, né? Coadjuvante de alguém. O de Caleli, o de Lucas, o de Oscar. Sempre que São Paulo depositou nele as reais expectativas por ter resultados ou desempenhos importantes, aí o Luciano foi muito bem. Mas tem uns coadjuvantes que brilham. Então agora... Não, mas a que vou, Zinho? A que vou? Agora, no próximo mês, Lucas fora, Oscar fora, Caleli fora. O São Paulo depende muito dele. Copa do Brasil, Libertadores. Ou seja, é um grande momento de Luciano assumir essa liderança futebolística com uma inteligência emocional que ainda não tem demonstrado quando foi para ele otorgado essa responsabilidade de ser esse líder que todo time precisa para ganhar coisas importantes, né? Você precisa confiar em seu líder, em seu principal jogador, em seu Rogério Ceni, em seu Romário, em sei que seja, né? Então acho que o Luciano assim tem uma oportunidade única agora de não só ser o artilheiro, sino ser o protagonista e no momento que o time precisa dele e vê ele como principal jogador, ser realmente aquele jogador que São Paulo espera, né? Que até agora geralmente não foi assim. Majoritariamente falhou, né? Você explica que sigue mais o São Paulo, né? Eu acho assim que ele tem serviços prestados importantes já, mesmo sem a presença necessariamente de alguém maior ao lado. Lembro de 2021, no Campeonato Brasileiro muito ruim do São Paulo. Na penúltima rodada, São Paulo e Juventude, ele faz 2 gols ali que salvam o São Paulo. Ele via mal, antes e depois desse jogo, eu lembro claramente. E não chegava o jogo como o salvador, como um cara que São Paulo precisa da confiança. Ele fez agora é importante. Ele tem períodos de instabilidade, assim, importantes. Agora, no próximo mês, o São Paulo depende dele. Líder futebolístico, líder emocional, espiritual. Eu estava vendo os números do Luciano, agora não vou me lembrar Os números são magníficos, são mas tremendos. assim, até na comparação com centroavantes, porque ele não é exatamente um centroavante, desde que ele estreou no São Paulo, em 2020, na época com o Fernando Diniz,
que já havia trabalhado com ele no Fluminense, né? Ele tem números similares a Pedro, a Hulk, que também não é centroavante, mas é um cara que, enfim, decide toda hora. Ontem quase complicou o Palmeiras sozinho. Daqui a pouco a gente vai até falar desse jogo. O Luciano, acho que ele tem já marcas importantes pelo São Paulo, mas eu concordo com o Lugano, nunca houve uma necessidade tão grande dele comandar o time. Agora é a hora. O Oscar vai ficar fora de 4 a 8 semanas, a previsão mais otimista, 4 semanas, por conta da queda ali no lance com o Martínez. E o Lucas, eu não sei se vocês viram, na sexta-feira passou por uma intervenção para diminuir a dor no joelho, que estava pegando. Segundo o Moisés Cohen, ele está clinicamente curado, mas ele ainda sente dores. E a primeira informação que eu tive foi de que essa intervenção foi bem sucedida. As dores cessaram. Agora, de qualquer maneira, acho que assim, pensando muito positivamente, o Lucas estaria à disposição para a Libertadores, para os jogos contra o Atlético Nacional. Aí seria também um reforço em tanto. Com 3 meses sem jogar, né? Mais do que isso até, né? Se você pensar com regularidade, até mais. Então, não é o mesmo, né? Voltar com ritmo que voltar um jogo desse nível tão decisivo com 3 meses parado, né? O São Paulo participa do primeiro jogo de uma série, agora aquela eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2023, aquele jogo que o São Paulo... como ele lembra você, Fábio. Mas ele ia deixar... O dele é importante, porque assim, independentemente dos jogadores e dos treinadores, os jogos no Morumbi, entre São Paulo e Corinthians, têm sido muito parecidos com os de sábado. E aí, dentro ou fora de casa, desde esse jogo, são 7 jogos com 6 vitórias do São Paulo e um empate, dentro ou fora de casa. No Morumbi, qual é a maior dificuldade? É só pressão de torcida? Eu imagino que não seja. Play, é difícil falar disso porque eu vivi outros momentos também, no próprio Morumbi, entendeu? No qual você conseguia ser superior a outra equipe. Eu acho que é o momento que o São Paulo vive. Realmente, os últimos jogos do Corinthians têm enfrentado bastante dificuldade. Eu acho muito mais até na questão da imposição, da energia, do que propriamente tecnicamente, porque se você for ver, os dois times são bem parecidos, assim. E muito desses últimos clássicos foi muito definido nessa questão da energia mesmo, da disposição, da intensidade. Realmente, o São Paulo tem... Na preparação do São Paulo, eu acho que é um pouco mais focado. Mobilização? Eu acho que a rotação do São Paulo tem sido diferente do Corinthians nesse clássico, e isso tem feito muita diferença, assim. O Corinthians tem até algumas chances, a gente vai discutir, teve uma chance, ele poderia ter saído na frente. Nos 2 jogos desse ano que o São Paulo derrotou o Corinthians no Morumbi, 3-1 e esse 2-0, a primeira grande chance do jogo foi do Corinthians. O Rafael fez no Paulista e agora. Exato. Talvez o Corinthians se mobiliza mais contra Palmeiras ou igual? Não, a mobilização é parecida, Lu. Esse jogo, eu até conversei com os meninos desse jogo, que é óbvio que não é isso que define, mas são coisas, detalhes que faz diferença, né? No jogo da Copa do Brasil, que a gente perde 2-0, que foi eliminado, a gente concentra num hotel perto do Morumbi, pega um trânsito absurdo, fica quase 1h30, tanto que a gente chega atrasado, o jogo acaba começando depois, faz um aquecimento muito rápido, e isso era uma das questões que fala, putz, será que isso atrapalhou realmente no aquecimento, na mobilização, na chegada? E esse jogo também, o pessoal não concentrou no Morumbi, concentrou no CT e ficou 1h30 até chegar no estádio. E isso a gente sabe que influencia, né? Eu escutei o programa... Adormece, né? Sim, você fica mole, né? Fica mole, fica... Eu escutei no programa do Neto hoje. Você se preparou na concentração, essa 1h30 já dá uma... Sim, eu vi no programa do Neto hoje que o Corinthians não se concentra em jogos na capital. Na capital. Nesse caso não era nem em casa. Os jogadores se apresentam às 10 da manhã, almoçam... No Allianz ou no Morumbi, onde for, na capital, não tem Isso concentração. não atrapalha? Não estou nem falando só na concentração, mas não é importante o cara ficar ali mastigando com os companheiros, detalhes do jogo, chegar ali para ir pro estádio, não é uma... Acho que são muitos clubes que fazem isso, viu, Pleno? Não dá pra gente colocar, aconteceu com o Corinthians esse baixo rendimento por conta disso, assim. Porque tem outros clubes que a gente sabe que já não concentram quando o jogo é no estado, que se apresentam na hora do café da manhã.
Enfim, a gente gravou resenha com o Júlio aqui, ele fala isso, a gente também não concentra, tem jogadores que se sentem melhor concentrando e a gente deixa aberta essa opção, mas não é obrigatória a concentração. Aí, Luciano, autor dos 2 gols contra o Corinthians no Morumbi, lei do ex, né? Mais uma vez em prática aqui no futebol brasileiro. E é isso, né? Com o Crespo um pouco mais adelantado, como talvez dissesse o Crespo, mas gostei da definição. Anárquico, difícil controlá-lo demais. Pode estar pintando um novo Luciano com o Crespo? Ou o velho Luciano, né? Aquele que a gente já viu jogar também nessa posição, próximo do gol. O São Paulo contra o Bragantino foi um time que teve uma formação bem parecida. Talvez o Luciano um pouco mais recuado, mas jogando com 3 zagueiros, né, com 2 alas. Até jogou pelo lado esquerdo o Enzo Dias. Mas foi um time que defensivamente deu muitos espaços para o Bragantino. E aí no jogo seguinte, o Crespo, com essa mudança de posicionamento do Luciano, ele favorece a defesa. Porque quando o São Paulo joga com 2 atacantes, a possibilidade de roubar a bola no campo de ataque, você tendo os 2 caras ali próximos dos zagueiros, é bem maior do que o Luciano tendo que voltar para marcar e marcar a partir dos volantes adversários. Então, quando o São Paulo fez esse ajuste com a mesma formação, e ajuste da posição dele, ele fala que ele é anárquico, mas nesse sentido ele era importantíssimo para fazer o time recuperar a bola já no campo de ataque. Com a bola, a gente já conhece o Luciano. O Luciano é um cara que encarna realmente a camisa que veste, né? E a camisa do São Paulo, nas últimas temporadas, tem sido assim. O quarteto se transformou no Luciano, né? Porque o Lucas fora, o Oscar agora sentindo também, o Caleri fora. O quarteto se resume ao Luciano com um belíssimo coadjuvante, que eu acho que é muito subestimado, que é o André Silva. Tem sido importante para essa equipe do São Paulo. E eu acho que nesse sentido até do André sair mais também, facilita para o Luciano jogar ali próximo, que com o Caleri não funciona tão bem assim. Né? O Caleri precisa desse espaço um pouco mais entre os zagueiros e aí força o cara que está ao lado dele jogar mais pelos lados. Né? Tem sido assim quando o Caleri é titular. Então, acho que é o velho Luciano, Edu. É o cara que a gente já viu fazer bem, né, essa posição de atacante. Eu lembro que o Rogério Ceni falou que gostava muito dele como um 10, um cara que joga por trás de um centroavante, falou numa coletiva que o Luciano rende muito bem nessa forma. O Luciano aceitou, né? Aceitou a opinião de Rogério Ceni, mas ele sempre gostou de jogar assim, ó, próximo de um centroavante, fazendo esse pêndulo, né, se movimentando bastante, sendo anárquico, né, no ataque e fazendo gols. Tem sido importante realmente para o São Paulo nessas últimas partidas. Jogadaça do Wendel no segundo gol, né? Espetacular como ele mata. Tenta o gol, né? Mas acaba fazendo uma assistência para o Luciano. O Wendel que foi surpresa, né? Minutos antes da partida começar. E fez uma boa partida. Agora, André, situação invertida, né? Porque contra o Bragantino, o Luciano foi o garçom, o André Silva que fez os gols. É uma boa dupla, né? E aí tá a pergunta na tela. Você acha que o que o Luciano tem de importância no São Paulo é subestimado? Eu não diria que ele é um jogador subestimado. Eu acho que ele é um jogador que ainda não encontrou e ele não é o único responsável por isso. O seu verdadeiro lugar no sentido de entender o que se espera dele, fazer o que se espera dele, ser reconhecido por isso e se sentir satisfeito. Acho que o Luciano, quando se falou do quarteto, que o Elton mencionou agora há pouco, e se dizia, na época do Zubeldia, claro, que tudo bem, é muito bonito no papel, são jogadores de ótimo nível técnico, seria muito bom que um treinador conseguisse reuni-los em campo e o São Paulo continuar sendo uma equipe equilibrada, né, como pedem todos os treinadores. Mas e se não der certo? Quem que vai ficar fora? O Oscar não vai jogar? Vai. O Lucas não vai jogar? Vai. O Caleri não vai jogar? Vai. Então quem não vai jogar? Se for feita uma comparação de estatura entre todos esses jogadores, eu acho que todo mundo vai compreender, e provavelmente o Luciano também, que numa situação como essa, isso talvez nunca tenha correspondido à realidade. Acho que nunca o Zubeldia falou, deixa eu pegar aqui esses jogadores, quem que eu vou tirar? Eu vou tirar esse aqui. Então, ele tentou trabalhar, as coisas começaram a acontecer para o lado ruim, os jogadores começaram a se machucar. Então, esses jogadores aí que você mencionou, eles acumulam um tempo perdido, machucado, o Caleri nem vai voltar, o Lucas o Oscar acabou de se machucar, infelizmente, de novo, numa situação completamente diferente do que é meio uma queda,
falou-se numa cama de gato, mas isso sugere também uma situação proposital. Caiu, se machucou, fraturou costelas e tal. Então, e o Luciano foi o primeiro a se sentir, já estou sendo desvalorizado, quando as coisas nem tinham acontecido ainda, né? Falou em sair, aqui não me dão valor e tal. Então, eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar o seu espaço para se sentir feliz, satisfeito. Isso não significa parar de trabalhar, estou bem, agora vou jogar com o meu nome. Não é assim. E eu também acho que a cada mudança de direção técnica, abrem-se oportunidades para determinados jogadores, fecham-se para outros. E, independentemente disso, um jogador que num clássico como esse, o São Paulo precisando do resultado, torcedor insatisfeito, reunião dentro do CT, o jogo termina 2-0, os 2 gols foram marcados por ele, isso é um tremendo de um capital, não só para ele se estabelecer, mas para ele se sentir melhor também. Eu acho que, fundamentalmente, uma das questões ligadas ao Luciano é como ele se sente no São Paulo. Eu acho que ele poderia se sentir muito bem, ele tem motivos para isso. Sou atacante, pô, diz o Luciano, né? E o Crespo era um grande atacante. Então vamos ver se começa um novo São Paulo, né? Porque realmente tem uma evolução. Flamengo, Bragantino melhorou contra o Corinthians, melhorou mais. Vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo a partir de agora. É isso, torcedor do São Paulo. O pessoal falando ainda sobre a vitória contra o Corinthians. Foi um grande jogo do São Paulo. Aos poucos a gente já vai vendo ali as ideias, né, de jogo do Crespo. O São Paulo, aos poucos, vai evoluindo, jogando o melhor futebol. Vem de uma grande vitória contra o Corinthians e agora já vira a chave e se prepara para essa partida contra o Juventude, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Essa partida que é fora de casa, próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois o São Paulo joga em casa contra o Fluminense no próximo domingo, às 16 horas. Mas antes tem essa partida contra o Juventude. Esse jogo que é fora de casa. É sempre difícil jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Mas o São Paulo vem de uma boa vitória e chega com uma confiança renovada para essa partida, para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que vencer, porque senão pode voltar ali a se complicar na tabela do Brasileiro. Agora no momento tem 14 pontos, né? Desculpa, tem 16 pontos, 14º colocado. Se vencer pode ir a 19, né? Pode pegar o elevador na classificação, né, da tabela do Brasileiro. Mas é aguardar e ver o que vai acontecer aí nessa partida. Tem alguns desfalques para esse jogo. O Oscar, que não vai poder jogar. Fica ali mais ou menos 2 meses sem poder jogar, mais uma lesão. O Lucas ainda é dúvida. O Caleri, que já vem lesionado há bastante tempo, está se recuperando. Mas vamos ver e aguardar essa partida contra o Juventude da próxima quinta-feira, essa partida fora de casa. Deixa o seu palpite aqui abaixo, a sua expectativa também para a sequência dos próximos jogos. Já está vendo diferença, vendo diferença ali do trabalho do Crespo? Comenta aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui, galera, valeu e até a próxima.